privilégio estar servindo a igreja de Lavras da Mangabeira, em especial os departamentos de jovens e adolescentes, liderados por Larissa, Isabel, Damião, toda a liderança. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo convite. Que Deus vos abençoe cada vez mais e faça prosperar cada vez mais as vossas administrações e os vossos trabalhos. Pastor Denis, pastor presidente dessa igreja, sua família, que Deus abençoe e os faça prosperar sempre mais, para a glória de Deus Pai. A minha esposa não pôde estar comigo nesta oportunidade, porque recentemente ela deu à luz a uma bebê linda. Mas não é puxando o pai, é puxando a mãe, graças a Deus. Ela foi operada, foi um pouco complicado, mas deu tudo certo e nós tivemos muitas orações em nosso favor de irmãos desta igreja. E nós somos gratos pelo apoio, pelas orações. Que Deus abençoe os irmãos e muito gratos somos pela consideração. Na oportunidade de hoje nós lemos um texto que vocês, a liderança, escolheu como tema para este culto. A segunda carta de Paulo a Timóteo, que em minha opinião é uma das cartas mais tristes de toda a Bíblia. Eu me recordo da primeira vez que li esse texto, em especial o capítulo 4, e não tive como controlar as lágrimas que me vieram aos olhos. Vocês vão perceber lendo esse texto que é bastante melancólico. Paulo fala num tom de despedida muito claro. E você que tem um coração mais amolecido e é sensível ao Espírito Santo, não tem como ler esse texto e não se emocionar. Porém, é preciso lembrarmos que Paulo escreve 2 cartas a Timóteo. E é importante que vocês saibam que cada carta possui um teor, uma fundamentação. A primeira carta que Paulo escreve a Timóteo é uma carta mais voltada para o lado doutrinário. É uma carta mais envolvida de ensinamentos administrativos, em que Paulo vai trazer orientações para Timóteo ser um bom líder. Ele havia sido empossado pastor de Éfeso e Paulo havia o colocado ali para que ele combatesse algumas heresias, falsos ensinos que estavam sendo pregados na igreja de Éfeso. É difícil a missão de Timóteo, então Paulo o instrui acerca da sua liderança, como ele deveria se portar, como ele deveria ensinar à igreja e aos líderes da igreja até então. É interessante que quando nós olhamos para a primeira carta, Paulo escreve um conselho que não posso deixar passar desapercebido. No capítulo 4 da primeira carta, no versículo 14, ele escreve dizendo para Timóteo não desprezar o dom que ele possuía, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. O primeiro conselho que eu destaco aqui é não desprezar o dom. Só que na segunda carta, Paulo parece que ensina e repassa o mesmo conselho, mas há uma diferença. Ele agora, na segunda carta, no capítulo 1, no versículo 6, ele não escreve dizendo não despreze o dom. Ele escreve dizendo desperte o dom que existe em ti. Percebam essas duas afirmações. A primeira afirmação da primeira carta que eu recitei para vocês: não despreze o dom que há em ti. A segunda afirmação, o segundo conselho do capítulo 1 da segunda carta, no versículo 6: desperte o dom de Deus que existe em ti. Eu comecei a meditar nesses versículos, e esses versículos são chaves especiais que vão fazer vocês entenderem melhor o significado das duas cartas. A primeira carta, como já falei, é doutrinária, ensino administrativo. Porém, a segunda carta
É uma carta que Paulo escreve para que Timóteo não desista de sua vocação, de sua chamada. Se vocês observarem bem e compreenderem a ótica que eu estou repassando, vocês vão perceber que a segunda carta, Paulo tem a intenção de que Timóteo reavive o seu dom. Porque não é fácil para um jovem assumir uma igreja, um pastor, ser pastor, tão novo. E ele sentiu o peso da responsabilidade de pastorear uma igreja. E como ele não é de ferro, ele também titubeou. Ele ficou triste. E Paulo vai escrever: Timóteo, reavive esse dom. Não deixe esse dom se apagar. Não seja covarde, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Ele nos deu o espírito de ousadia. É assim que ele vai escrever a segunda carta. Quando Timóteo está pensando em desistir da sua vocação. Porém, um conselho que se repete por várias vezes na segunda carta ainda vai me chamar a atenção na introdução da mensagem. Por diversas vezes Paulo escreve dizendo para que Timóteo aprenda a sofrer. Ele não esconde de Timóteo as frustrações que ele enfrentaria no ministério. No capítulo 1 da segunda carta, versículo 8, ele diz: não se envergonhe do nosso Senhor Jesus Cristo, do testemunho dele, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participe das aflições, segundo o poder de Deus. No capítulo 2, no versículo 3, ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. No versículo 24 do capítulo 2, ele diz: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. No capítulo 3, no versículo 12, ele disse: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. No capítulo 4, versículo 5, ele disse: tu, Timóteo, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista e cumpra o seu ministério. Timóteo, se você quiser viver para Deus, sendo influente através do seu ministério, não tem outra forma, você tem que sofrer. Eu vou começar a mensagem decepcionando alguns. É impossível que nós sejamos influentes no reino de Deus, com a nossa vocação, com aquilo que Deus faz arder dentro de nós, sem que soframos de alguma forma. É impossível ser um grande pregador sem sofrer. É impossível ser usado no louvor sem enfrentar perseguições. Eu estou dizendo que cada um de nós aqui, se nós queremos de alguma forma sermos influentes no reino de Deus, temos que estar preparados para as perseguições e para os sofrimentos que estão nos esperando. A quem muito Deus usa, muito Deus prova. Charles Spurgeon disse que os grandes homens de Deus devem a grandeza das suas vidas aos sofrimentos que tiveram que enfrentar. Vocês são jovens. A maioria aqui eu suponho que não tem nem 20 anos de idade. Vocês não sabem o que é a vida ainda. Me deixe decepcionar vocês e dizer que existem muitas dificuldades esperando vocês no futuro que os aguarda. Vocês serão muito abençoados, muitas portas serão abertas, mas muitos sofrimentos baterão a porta de vocês. Só que eu preciso que vocês se lembrem que quando isso acontecer, não é para você olhar para o sofrimento como motivo para desistir da sua vocação. É para você olhar para o sofrimento e entender que esse é um manifesto de Deus deixando claro que quer mais intimidade com você e que aprova o que você tem feito e como você tem vivido. O salmista disse: foi-me bom ter sido afligido,
para que eu aprendesse os estatutos de Deus. O primeiro ponto a observar acerca da carta ou das cartas que Paulo escreve a Timóteo. E eu preciso que você seja pessimista igual a mim nesse início. Eu preciso que você entenda que não tem lógica colocar Timóteo para ser pastor de Éfeso. Não tem lógica. Se eu dissesse para vocês aqui e agora que a partir de amanhã o pastor Denis vai para outra igreja e que o novo pastor de vocês é um jovem solteiro, é capaz de acontecer uma revolução na igreja. Certamente o presbitério não vai aceitar. Talvez ninguém aceite. Não tem lógica colocar Timóteo para ser pastor de Éfeso. É jovem, ainda não casou. Ao que tudo indica, não era bem formado, não tinha faculdade. Não tem lógica colocar ele. Mas quem foi que disse que Deus precisa de lógica para fazer acontecer? Vá pegando devagarzinho. Se eu dissesse para vocês que o pastor que está para vir aqui para assumir a igreja de vocês aqui é um cidadão que vem de uma terra onde o povo é conhecido por ser muito idólatra, inclusive o pai do cidadão que vem tem muitos ídolos dentro de casa, provavelmente vocês não iriam querer Abraão para ser pastor de vocês. Se eu dissesse que o cabra que está para vir para ser pastor de vocês é um cidadão que tem na folha corrida dele um homicídio ainda por cima com ocultação de cadáver, provavelmente vocês iriam procurar outra igreja, porque ninguém ia querer Moisés para ser pastor. Se eu dissesse para vocês que o pastor que está chegando para substituir o pastor Denis é um cidadão que a única coisa que sabe fazer até o momento é guardar ovelhas, proteger ovelhas no pasto, e vive andando por aí muitas vezes com a roupa cheia de carrapicho, eu quero nada um cidadão desse para ser meu pastor. Mas Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. Vá pegando isso aí em nome de Jesus. Se eu dissesse para vocês que o próximo líder de vocês é um cidadão que por qualquer coisa ele chora, qualquer coisa, se alguém reclamar da administração, criticar, ele vai chorar. Eu lá quero um líder desse, melindroso, para ser meu líder? Quem era que iria aceitar um Jeremias? Aleluia. E se eu disser para vocês que o próximo pastor de vocês é um cabra conhecido por ser valente, por fechar a igreja e por perseguir cristãos, até mesmo até a morte? Quem é que vai querer um Paulo para ser seu pastor? Vocês estão compreendendo que Deus gosta de trabalhar fora do que é a lógica? Deus tem esse negócio, Ele gosta de escolher quem ninguém quer escolher. Deus gosta de levantar quem ninguém está disposto a levantar. Deus acredita em quem ninguém está disposto a acreditar. Eu estou pregando aqui para jovens que são como um Timóteo. Não tem lógica você crescer no ministério. Não tem lógica você ser abençoado e próspero ministerialmente. Não é filho de pastor, não é filho de pregador. Talvez nem a tua família serve ao Senhor, é só você lá dentro da sua casa. É com você que Deus tem negócio, é você que Deus vai usar, é você quem Deus vai levantar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: quanto menos lógica tiver, maior vai ser a glória que Deus vai manifestar na sua vida. É assim que Ele trabalha. Quem está entendendo, diga amém. Em segundo lugar, além de não ter lógica escolher Timóteo, nós vamos perceber na afirmação que nós lemos que Paulo foi um cidadão que trabalhou de forma assídua, entregue totalmente ao reino de Deus. Pense no cidadão que trabalhou. Paulo de nenhuma forma chegou diante de Deus com as mãos vazias, sem obras.
Paulo muito trabalhou no reino de Deus. Se doou, dedicou-se ao máximo. O que eu tenho para aplicar em relação à vida dos jovens sobre isso, me desculpe o peso dessa parte aqui, daqui a pouco melhora um pouquinho, mas eu me preocupo muito com jovens, ou a maioria dos jovens da nossa geração, que tem uma grande dificuldade com o trabalho. Talvez nem seja porque seja difícil encontrar trabalho, mas muitas vezes porque não gosta muito de trabalhar. Tem uma certa dificuldade. Se você não trabalha no reino de Deus secularmente, pelo menos você deve estar estudando e deve ser um bom estudioso. Mas no reino de Deus nós temos que trabalhar. Eu me recordo muito bem do dia em que houve uma festividade em nossa igreja. E ao final do culto o pastor pediu para que os obreiros se reunissem, guardassem as cadeiras, encaixassem, empilhassem para poder guardar e ficar mais organizado, para a irmã limpar no outro dia. Eu me recordo que procurei um dos jovens que fazia parte da mocidade, que ainda estava dentro da igreja, os outros saíram quando terminou o culto. E eu disse: varão, por gentileza, tem como você me ajudar a guardar essas cadeiras, a empilhar? Ele disse: eu não vou ajudar, irmão, porque eu não sou obreiro. Não precisa ser obreiro para trabalhar no reino de Deus. Eu fico preocupado porque eu penso, de acordo com tudo que vejo, que a nossa geração provavelmente quando chegar diante de Deus vai chegar de mãos vazias, porque não tem obras que o qualificam para receber galardão. E é claro que nós precisamos ressaltar que a salvação não acontece pelas obras, não é pelo que a gente faz, foi pelo que Ele fez. Mas toda pessoa que é salva possui obras que o qualificam como alguém que foi alcançado pela graça. Um salvo possui obras. Um salvo demonstra através das suas obras que ele é salvo. O pastor não deveria jamais ficar implorando para ninguém fazer isso, fazer aquilo, ajudar nisso ou ajudar naquilo. E eu sei que vocês jovens atualmente, com a carga horária dos estudos, vocês são muito preenchidos. Mas os jovens têm mais tempo para o reino de Deus. Foi justamente por isso que Paulo escreveu dizendo que quem está solteiro não se case, porque a pessoa que está solteira tem mais tempo para a obra. Eu casei, né? Eu fiz diferente, então o negócio bom é casar. Quando vocês puderem casar, casa. Mas os solteiros cuidam da obra. Então, pelo amor de Deus, não fique esperando um cargo para poder trabalhar. Não fique esperando algum líder seu ficar ali cobrando para você fazer. Se ofereça. No que é que estão precisando de mim? O que é que estão projetando para esse início do ano, para o próximo ano? Como é que eu posso ajudar? Tem cadeira para carregar? Tem. No reino de Deus, na verdade, o que não falta é serviço, o que falta são pessoas para trabalhar. Então trabalhe. Paulo, com certeza, recebeu muitos galardões pelo trabalho que executou no reino de Deus. Mas um detalhe nós também precisamos destacar. É que muitas vezes as posições de trabalho na igreja têm sido vistas como posições de status. Eu preciso pontuar isso aqui também antes de partir para o próximo ponto. E quando a gente diz assim que fulano de tal é um presbítero, está virando como se fosse uma coisa extraordinária. É como se ele fosse um popstar. A gente diz que fulano é um diácono, é um presbítero, é um evangelista, é um pastor. Parece que se tornou uma coisa como que uma celebridade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, ser presbítero, diácono, pastor, está em uma posição que exige ainda mais trabalho. E no reino de Deus funciona exatamente desta forma. Quanto mais encargo Deus nos levanta, mais carga nós temos que carregar. É assim que funciona.
Em terceiro lugar, Damiãozinho trouxe água para mim, meu filho, Deus te abençoe. Que você case em nome de Jesus. As duas cartas que Paulo escreve a Timóteo se resumem a um obreiro no final de seu ministério investindo no princípio do ministério de um obreiro jovem. As cartas se resumem a um obreiro no final de seu ministério investindo no princípio do ministério de um jovem. Eu preciso falar de outra coisa que muito me preocupa e que eu quero muito que vocês também se inquietem com isso aqui. Parece que a nossa geração não se preocupa em investir na próxima geração. Esses dias, uma líder de jovens da cidade de Vaza Alegre me procurou e ela me trouxe um alerta que eu fiquei bastante preocupado. Ela disse: irmão Franzé, está tão difícil na cidade de Vaza Alegre a gente encontrar pregador para culto de jovens, porque a gente gosta que no culto de jovens pregue uma pessoa jovem, um jovem, e em Vaza Alegre não tem pregadores jovens. Olhe bem para mim, por favor, me preocupa ver que nós, ao que tudo indica, não estamos preparando a próxima geração. Eu costumo olhar para a mocidade de onde congrego e eu fico me perguntando: meu Deus do céu, depois que a gente for, quem será ou quem serão os próximos pregadores? Quem serão os próximos cantores, missionários, esposas de pastores? Isso me preocupa muito. Perceba que Paulo investe em Timóteo para que Timóteo seja seu sucessor. E a gente se importa com tantas coisas, mas às vezes a gente não se importa com esse detalhe. Às vezes a gente cuida bem do nosso ministério, da nossa casa, mas a gente não está preocupado com a geração que está chegando. Onde é que estão os próximos pregadores? Onde é que estão os próximos cantores? Eu me recordo muito bem que da mocidade que eu fiz parte, lá da Mangabeira, dos pregadores que até então a gente olhava e pensava que seriam pregadores, eu fui o único que ficou. A maioria desviou, outros casaram, outros desistiram do ministério, não pregam mais. São raríssimos aqueles que estão se levantando. E detalhe, como se não fosse preocupante ter poucos, os poucos que tem muitas vezes são desprezados. E eu vou ter que falar. São desprezados principalmente pelos mais velhos. Paulo escreve para Timóteo dizendo assim: Timóteo, se comporte de forma que ninguém te despreze por você ser jovem. Porém, nós precisamos destacar que existem ainda assim pessoas dentro de nossas igrejas que desprezam, ainda que eles se comportem de forma irrepreensíveis. Por quê? A gente tem que desprezar e fazer pouco caso deles, porque pode ser que eles, sendo um bom pregador, tomem o meu lugar no altar. A gente não pode dar tanta oportunidade, porque pode ser que no culto de Santa Ceia ou em um culto festivo, em vez da minha pessoa ter a oportunidade, ela vai receber a oportunidade por mim e vai tomar o meu lugar. A gente vai desprezar e, se puder, atrasar o crescimento espiritual desse jovem, dessa moça, desse rapaz. A gente atrasa, por quê? Porque o importante é que eu esteja sendo visto. E se ele alcançar uma posição aqui no altar e chegar a pregar, pode ser que o povo goste mais da mensagem dele, do louvor dela, do que do meu, da minha pregação. No reino de Deus, ninguém toma lugar de ninguém. Tem lugar para todo mundo. Eu me recordo do belíssimo, extraordinário sim que houve na cidade de Lavras da Mangabeira. Se não me falha a memória, foi 2019, em janeiro.
Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sempre morria de vontade de pregar no Sim. Eu tinha uma vontade muito grande porque eu vi um monte de jovens e eu queria pregar para eles. Mas eu nunca pedi para pregar. E nunca iria pedir. Eu nunca faço isso. Eu nunca peço para pregar. Eu nunca peço ajuda para crescer. Eu espero Deus fazer. Até que um dia, no Sim de Lavras, o diretor, que vocês devem lembrar dele, alguns aqui, chamado Ednardo. Ednardo, meio-dia, a gente tinha acabado de almoçar. Ele chegou para mim e disse assim: Franzé, eu estou escalado para pregar hoje de noite, mas quem vai pregar é tu. A minha alma só faltou sair de dentro do corpo. Eu disse: o quê? Que conversa é essa? É você que vai pregar. E pois eu vou preparar aqui o esboço para poder pregar. E eu preguei. Lembro como se fosse hoje, Jeremias capítulo 18, você não é descartável. Daquele dia em diante, em todas as edições do Sim que participei, eu nunca deixei de ter oportunidades. Em algumas edições até 2 oportunidades. Mas nós temos aqui o exemplo de alguém que viu um potencial em mim e me deu uma oportunidade para que eu crescesse. Eu sei que eu vou postar esse vídeo aqui depois. Está gravando, tá? Vai soltar no YouTube? Está gravando? Eu vou soltar isso aqui depois. Obreiros mais velhos, não tenham um coração endurecido em relação aos mais novos. Abra o seu coração e dê oportunidade para que os mais novos cresçam e se desenvolvam no reino de Deus. Indique-os para os congressos, cultos. Dê oportunidades para eles. Moisés preparou Josué. Elias preparou Eliseu. Davi instruiu Salomão. Eli, mesmo sendo um sacerdote que não teve uma boa eficácia como líder, preparou Samuel. Jesus preparou os seus discípulos. Paulo investiu em Timóteo. Nós vamos investir em quem? Por último e não menos importante, Isabel nos direcionou para que a gente falasse sobre terminar bem. E a carta que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, Paulo está deixando bem claro: eu terminei o meu ministério muito bem, glória a Deus. Princípios para terminar bem. Eu não vou me alongar tanto aqui nas aplicações, então preste muita atenção. Em primeiro lugar, Paulo terminou o seu ministério bem porque Paulo possuía metas e objetivos ministeriais e de vida. Vai doer um pouquinho essa parte aqui, mas eu preciso que vocês ouçam. É preocupante que muitos jovens da nossa geração não possuem objetivos de vida. Não tem um projeto de vida, não tem uma meta a alcançar. E você às vezes senta para conversar com um jovem, com uma moça. E aí, qual é teu futuro? Rapaz, eu não sei. O que é que tu planeja para o futuro? Ainda estou indeciso. E vivem ao léu, e o tempo vai passando, e o tempo vai se perdendo. Não possuem metas. É praticamente impossível que nós sejamos pessoas de sucesso em todas as áreas da nossa vida se nós não possuirmos ou não estabelecermos metas e objetivos a serem alcançados. Paulo estipulou metas para o seu ministério, para a sua vida pessoal, para a sua vida devocional. E ele foi um homem de sucesso porque ele sabia para onde estava rumando. Quais são as suas metas? Qual foi a última vez que você parou para pensar nisso? Já chegou no ensino médio? Qual a faculdade que você vai fazer? Ainda não sei. Está indeciso. E vai vivendo na indecisão e perdendo tempo. Quero ser um pregador. Quero ser uma cantora. Vou já falar mais sobre isso. Estabeleça metas e objetivos a serem alcançados para a sua vida.
Em segundo lugar, Paulo terminou bem porque ele investiu mais no que é incorruptível do que naquilo que é corruptível. Ele disse: eu guardei a fé. Pelo amor de Deus, eu não quero que vocês compreendam que sou contra vocês estudarem e se formarem. Pelo amor de Deus, eu não estou pregando contra isso. Mas às vezes nós estamos nos perdendo justamente nesse ponto. Porque a gente está investindo mais naquilo que se acaba e pouco investindo naquilo que é eterno. É interessante, Deus sempre me leva a tocar nesse ponto quando eu venho pregar aqui. Tem algum negócio aqui. Vão recebendo. Às vezes a gente investe mais na faculdade, a gente investe naquilo que vai passar, e o reino de Deus vai sendo esquecido. Chega a ser alarmante a quantidade de jovens que quando chegam na faculdade ou até mesmo na escola de tempo integral se desviam, abandonam os princípios, se tornam piores do que aquilo que um dia já foram. Eu conheço jovens da minha igreja que eu alertei, eu orientei, eu orei, eu pedi a Deus graça, eu dei conselhos, e hoje, depois que se envolveram nos estudos, no sentido, perdão, deixa-me corrigir isso aqui, depois que se aplicaram aos estudos de tempo integral e se envolveram com certas amizades, se perderam. E não está errado, me entenda por favor, não está errado você estudar, não está errado você tentar ser um bom profissional, ganhar dinheiro você vai precisar, principalmente num governo como esse, você precisa de dinheiro. Mas entenda em nome de Jesus, a partir do momento em que tudo o que nós estamos mencionando aqui se torna prioridade em relação ao reino, você está perdendo. Você nunca vai ter sucesso como Paulo teve. Você nunca vai conseguir terminar bem. Em terceiro lugar, Paulo finalizou o seu ministério muito bem, porque ele tinha convicção da sua vocação. Quando vocês leem as cartas que Paulo escreve a Timóteo, ele sempre diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, chamado para ser apóstolo por Jesus Cristo. Paulo, alcançado pela graça de Deus. Paulo, apóstolo dos gentios. Convicção. O cidadão era convicto de quem o chamou e da chamada que ele possuía. Me deixa ensinar um segredo para vocês. Enquanto eu estava na igreja, frequentando sem assumir a convicção da chamada que Deus me deu, Deus nunca me fez prosperar. Mas quando eu entendi qual era a minha vocação, para o que Deus me chamou, quando eu permiti que a convicção tomasse conta de mim, aí Deus fez acontecer. Cada um de vocês aqui, do mais novo ao mais velho, cada um de vocês possui uma vocação. Qual é, não sei. Quando recebeu, não tenho a mínima ideia. A de Timóteo foi quando Paulo orou por ele. Eu não sei quando é que você vai receber a sua, mas você tem uma chamada, uma vocação. Só que às vezes os jovens da nossa geração se perdem em encontrar convicção do que ou para o que foram chamados. Eu não sei se eu sou chamado para ser pregador. Eu não sei se Deus me chamou para ser um cantor, um missionário. Eu não sei para o que Deus me chamou. Como é que você vai saber se você nunca orou pedindo a Deus direcionamento? Como é que você vai saber se você nunca pediu conselhos aos mais velhos? O Espírito de Deus esta noite nos orienta a buscarmos a convicção, a orientação para entendermos qual é a chamada, o que é que Deus quer conosco. Deus não lhe chamou só para ser um frequentador, Deus não lhe chamou só para ser um salvo que senta no banco para ouvir uma mensagem dessa. Deus lhe chamou para alguma coisa. Só que você vai ter que descobrir o quê? Para o quê?
Em quarto lugar, Paulo terminou bem o seu ministério porque vivia de acordo com sua vocação. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo ensina dizendo que os irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis como é digno da vocação em que vocês foram chamados. Ou seja, se você foi chamado para ser pregador, ande como pregador. Se você foi chamado para ser um cantor que canta com graça, unção e autoridade, porte-se como cantor, homem de Deus e mulher de Deus. A gente tem uma geração de poucos que querem ser pregadores, mas os poucos que querem ser pregadores muitas vezes não sabem nem o que é que significa teologia. A gente vê uma geração que quer se levantar para ser líder, mas nunca, nem sequer descobriu o que é que significa liderança cristã. Não sabe o que é ética. E se de fato nós queremos ser alguém que conhece a nossa vocação e que tem vocação influente, a gente tem que viver de acordo com a vocação que Deus nos deu. É impossível que eu seja um pregador eficaz sem que eu estude para isso e peça graça a Deus para ministrar o sermão. Dificilmente você vai ser um excelente cantor que canta com graça se você só faz aula de música. Alguns nem fazem. E faz aula de música, mas não se prepara espiritualmente para cantar com graça. E não tem testemunho. Ande de acordo com a vocação que você foi chamado. Eu quero ser pastor, aí o negócio é mais estreito. Porque você tem que viver como pastor. Em quarto lugar, Paulo terminou bem o seu ministério porque nunca desistiu da sua vocação. E se nós formos refletir sobre isso, nós vamos perceber que Paulo foi um cidadão que teve muitos motivos para desistir. O texto que nós lemos de 2 Timóteo capítulo 4, mais na frente, vocês vão ver ele dizendo que mesmo tendo se doado tanto pelas igrejas que fundou, que ajudou, que cooperou, no momento em que ele mais precisou de ser assistido, não tinha ninguém com ele. E mesmo tendo se doado tanto pelas igrejas, ele agora estava sozinho no fundo de uma cela fria, escrevendo a Timóteo para que trouxesse uma capa, porque o frio da cela o incomodava. E ele vai falar de pessoas que o desampararam. Na carta que ele escreve aos Coríntios, ele fala sobre naufrágios, perseguições, traições, fome, sede, nudez, situações que assolaram a sua vida, mas ele nunca desistiu. Talvez isso aqui não tenha muito significado para você, medite um pouco, mas para mim tem muito o que eu vou falar agora, tem muito um significado especial. No reino de Deus só perde quem desiste. Só perde quem desiste. Eu gosto de assistir o UFC no sábado, inclusive daqui a pouco está começando. E a gente vê as lutas do UFC, o cidadão se prepara vários meses para lutar, e a gente não sabe quem é que vai ganhar. Porém, sempre tem um ganhador e um perdedor. No futebol tem um ganhador e um perdedor. Nas competições que nós conhecemos, sempre tem um ganhador e um perdedor. Só que no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, quem continua, quem segue, quem não desiste, sempre vai ser vencedor. Não importa quando vai chegar, o importante é que você não desista para poder chegar. E eu sei que quando Deus fez arder no meu coração essa mensagem, há pessoas aqui que estão pensando em desistir. No reino de Deus, todos que não desistem alcançam a vitória. Por último e não menos importante, eu garanto que aqui eu encerro.
Paulo terminou bem porque pregava e vivia fielmente a palavra de Deus. No início do capítulo 4, ele está falando sobre Timóteo, ensinando Timóteo a pregar a palavra. Há tempo, fora de tempo, pregue com unção, com ousadia. Há tempo, fora de tempo, tem oportunidade, quer não tenha, pregue a palavra. Paulo pregava a palavra e Paulo vivia fielmente a palavra. E eu estou falando para jovens, pregando para jovens, que muitas vezes sem perceber, estão colocando mordaças em sua boca para que você não pregue isso aqui. O sistema é muito inteligente. Talvez você não tenha percebido. Mas tudo está caracterizado, preparado para que a gente pare de pregar isso aqui. Por quê? Porque se pregar uma determinada palavra sobre um determinado pecado, a polícia pode lhe prender. Você recebe ameaça. Muitas vezes você se sente excluído da sua roda de amigos em pregar essa palavra, porque você procura viver dentro desse conceito da palavra e eles não vivem isso. E às vezes você, mesmo sendo um cristão fiel, vai se retraindo, vai se calando. Eu também me preocupo com os jovens que estão sendo calados nas escolas, nas faculdades. Guarde bem isso que eu vou falar agora. Não se pode vencer a verdade, exceto que você tire o alcance dela. É impossível vencer a verdade. É impossível vencer a palavra, ela sempre prevalece. Mas se conseguirem nos calar e se conseguirem calar vocês, eles vão ter sucesso. Estão tentando calar vocês. Nas escolas de vocês. Estão cada vez mais trabalhando para que a palavra deixe de ser pregada. E muitas vezes quando você compartilha um versículo que confronta alguém, alguém vai lá e comenta, xingando você por causa da sua fé. Mas assim como Paulo instruiu Timóteo, eu preciso instruir vocês. Aonde quer que você esteja, por onde você andar, ainda que você seja perseguido, ainda que excluam você, ainda que lhe rejeitem, ainda que considerem você alguém que não está vivendo a vida como é para viver, jamais deixe de pregar essa palavra. Porque na sua escola, na sua sala, na sua família, na rua onde você mora, tem alguém que precisa ouvir ela. E você é o Timóteo que Paulo está levantando para essa geração. Assim como o Timóteo foi levantado para Éfeso. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Querido Deus, majestoso e glorioso Pai, o Senhor conhece as lutas no íntimo de cada um de nós. O Senhor sabe o que cada um destes jovens tem atravessado dentro de casa, na rua, nas escolas, faculdades, relacionamentos. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. Eu sei, eu tenho convicção da palavra que o Senhor nos deu. Essa palavra, Senhor, não deve voltar vazia, porque a Tua palavra não volta vazia. Porém, eu tenho um pedido ao Pai: que esta mensagem, além de ter sido ouvida, seja guardada no coração de todos que aqui estão, e que esta palavra flua para as atitudes do dia a dia de cada um, para sermos, nesta geração,
um Timóteo, um jovem de Deus, uma moça de Deus, que muitos olham e não tem lógica ver alguma coisa prosperar ministerialmente, emocionalmente, intelectualmente, mas que o Senhor há de manifestar a tua glória. Nós queremos nos colocar na posição, Pai querido. E se vivemos coisas grandes em 2024, que coisas maiores ainda possamos viver em 2025. Senhor, que nós não venhamos nos retrair diante das perseguições, da pressão que enfrentamos onde quer que esteja, mas que possamos pregar a Tua palavra com graça, com unção, com autoridade, com ousadia, porque o Senhor não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Que nesta geração, dentro desta igreja, levantem-se pregadores. Que a tua igreja dê as mãos e instrua estes novos pregadores, a nova geração que está para se levantar, de missionários, cantores, homens de Deus, mulheres do Senhor. Pai, pastores. Glorifica teu nome na vida dos teus servos. A tua filha, Senhor, que pediu para que orássemos pelo seu comércio. O Senhor honrou a fé da tua serva e ela, num gesto de gratidão, procurou para agradecer e apresentar ao Senhor o seu comércio. Abençoe. Não deixe faltar clientes. Que o coração dela permaneça sempre sendo grato e que essa gratidão também permeie os nossos corações. Repreenda todo mal, todo laço de inveja, todo tipo de circunstância adversa que tentar se levantar contra a vida da tua filha. E que o Senhor a faça prosperar cada vez mais. E que jamais o seu coração deixe de arder para te servir e para ser constante em tua obra. Nós te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Nós vamos orar para encerrar. Quero agradecer aqui a Franzé por ter aceitado o nosso convite. Eu sempre me lembro de Franzé quando é para pregar. Franzé chamava muito a minha atenção porque a gente ia para o retiro no Cedro e sempre Mangabeira e Lavras ficavam no mesmo quarto. E ele ainda estava namorando com quem hoje é a mulher dele. E aí a gente naquele lugar, na quadra, à tarde, todo mundo brincando, tirando onda, os meninos jogando bola no momento. E ele olhava assim para trás, onde a gente estava sentada, e dizia: você sabe por que o barro isso? E ele pregava toda a pregação que o cara tinha falado na noite anterior. Ele contava testemunhos que ensaiava sozinho, pregando, esperando o dia dele. Franzé, ele dá testemunho. Ele é um homem de Deus, é um pai de família. E eu gostaria de honrar a vida dele, porque eu vi e eu já fui muito abençoado pelas palavras dele. Eu gostaria que você erguesse sua mão para cá. Fala assim: Franzé, que Deus abençoe sua família, seu ministério e sua vida. Em nome de Jesus.